o arquivo da bruxa de Itatiaia. O chiado metálico da fita magnética rodando no cabeçote do videocassete é um som que eu nunca vou esquecer. Era julho de 1986, e eu, Arthur, um historiador recém-formado e sem um tostão no bolso, aceitei o trabalho que ninguém queria, catalogar o porão do internato Nossa Senhora das Dores. O lugar era um monólito de concreto e sombras encravado no alto de uma serra, um colégio para rapazes que parecia mais uma prisão do que uma instituição de ensino. O diretor me entregou uma câmera JVC de ombro e disse para registrar tudo antes que a umidade destruísse os arquivos. Eu não sabia que o que estava guardado naquelas caixas de papelão mofadas não era apenas papelada burocrática, mas a prova de um crime que a história tentou apagar com sangue e silêncio. Nas primeiras semanas, o trabalho era monótono. Eu passava horas gravando pilhas de boletins e registros de frequência, falando sozinho para a câmera para não enlouquecer com o isolamento. O internato estava vazio para as férias de inverno, e o único som era o vento batendo nas janelas de ferro. Mas tudo mudou quando encontrei uma caixa metálica, trancada com um cadeado enferrujado, escondida atrás de uma parede falsa na despensa do arquivo. Dentro, não havia papéis, mas 3 fitas VHS sem etiquetas e um diário de 1952. O diário pertencia a um antigo bedel e falava sobre uma mulher chamada Anacleto, que vivia nos arredores da escola e que os alunos chamavam de a bruxa dos olhos de vidro. Coloquei a primeira fita. A imagem tremia, cheia de linhas de trekking, mas o que vi me gelou a espinha. Eram imagens feitas por alunos na década de 70. Eles haviam invadido a casa da tal Anacleto. Na gravação, os rapazes riam enquanto queimavam as ervas dela e chutavam seus potes de barro. Eles a arrastaram para fora, acusando-a de amaldiçoar o time de futebol da escola. A câmera tremia muito, mas consegui ver o rosto da mulher. Ela não gritava. Ela apenas olhava fixamente para a lente, com olhos que pareciam captar a luz de uma forma sobrenatural. Ela sussurrou algo antes da fita cortar para um ruído branco ensurdecedor. Eu senti um arrepio percorrer minha nuca, o ar do porão pareceu esfriar 10 graus em um segundo. Decidi que precisava documentar aquela descoberta. Peguei minha JVC e comecei a filmar a tela da TV enquanto passava a segunda fita. Desta vez, a gravação era mais recente, de 1982. Mostrava o pátio interno do colégio à noite. 3 dos garotos da primeira fita, agora adolescentes, estavam reunidos em volta de um buraco que haviam cavado sob o carvalho centenário. Eles pareciam aterrorizados. Um deles segurava uma caixa de madeira. Eles estavam tentando enterrar algo que haviam roubado da bruxa após sua morte acidental no ano anterior. Ela não para de me seguir, um deles choramingava. De repente, um vulto passou por trás da câmera. Não era um vulto humano. Era uma mancha de escuridão absoluta que parecia devorar a luz em volta. Enquanto eu assistia aquela fita, ouvi um clique atrás de mim. Virei a câmera bruscamente. Nada. Mas o gravador de rolo que eu usava para notas de áudio começou a girar sozinho. A voz que saiu pelos alto-falantes não era minha. Era um sussurro rouco, arrastado, como se alguém estivesse cuspindo terra enquanto falava. O que foi levado deve ser devolvido ao solo. Eu senti o peso de uma presença invisível no quarto. O cheiro de ervas queimadas e mofo inundou o ambiente. Eu gritei para a câmera, tentando manter o profissionalismo, mas minha voz falhou. Eu era um historiador, não um caçador de fantasmas, mas a história ali estava viva e ela estava com muita raiva. A terceira fita foi a pior. Ela não tinha imagem, apenas um som de respiração pesada e o som de algo sendo arrastado pelo corredor de pedra do internato. Eu olhei para o monitor e, por um breve momento, vi o reflexo da minha própria sala de edição na tela escura da TV. Atrás de mim, na filmagem, havia uma figura alta, com roupas de camponesa rasgadas e olhos que brilhavam como brasas. Eu me virei rapidamente, derrubando o tripé. Não havia ninguém. Mas quando olhei para o visor da minha câmera JVC, que ainda estava gravando, ela estava lá. Através da lente digital, o mundo era diferente. A bruxa estava parada no canto da sala, apontando para o chão, exatamente onde eu tinha colocado as fitas encontradas. Entendi que ela queria vingança. Não contra mim,
mas contra a instituição que permitiu sua tortura e ocultou sua morte. Mas eu estava no caminho. Ela se aproximou, e a imagem no visor da câmera começou a derreter, cores psicodélicas distorcendo o rosto dela. Justiça, ela sibilou. Eu corri para a porta, mas ela estava trancada por fora. O porão estava se transformando. As paredes de concreto pareciam pulsar como se fossem feitas de carne. Desesperado, peguei o diário do Bedel e as fitas. Eu precisava queimar tudo, quebrar o ciclo de obsessão que mantinha aquele espírito preso ao colégio. Comecei a riscar fósforos, jogando-os sobre a pilha de papéis e as fitas de plástico inflamável. O fogo subiu rápido. As fitas derretiam com um cheiro químico nauseante, e eu juro que ouvi gritos vindo das chamas. A figura da bruxa começou a se dissipar junto com a fumaça. O ar pesado foi substituído por uma brisa súbita que abriu as janelas emperradas. Eu caí de joelhos, tossindo, mas sentindo um alívio imenso. O silêncio que se seguiu foi o mais doce que já ouvi. Olhei para a câmera JVC, caída no chão, a luz de gravação tinha se apagado. Eu tinha vencido. Tinha libertado o espírito e destruído as provas de um passado sombrio que nunca deveria ter sido perturbado. Eu sobrevivi à noite. No dia seguinte, o sol de inverno brilhou forte. O diretor chegou, viu a sujeira de cinzas no porão e, embora estivesse furioso com a destruição de parte do arquivo, pareceu secretamente aliviado quando contei que houve um acidente com os produtos químicos de limpeza. Ele me pagou o restante do combinado e pediu que eu fosse embora imediatamente. Peguei meu equipamento, minha câmera fiel e as poucas fitas que eu mesmo gravei sobre a catalogação. Eu me sentia vitorioso. Saí pelos portões de ferro do internato olhando pelo retrovisor, vendo a construção sumir na neblina da serra. Finalmente, a justiça tinha sido feita, e a bruxa de Itatiaia poderia descansar em paz. Meses depois, já em São Paulo, decidi assistir às filmagens que eu fiz para o meu portfólio. Queria ver se tinha captado algum fenômeno antes do incêndio. Sentei-me no sofá com uma cerveja, relaxado, sentindo-me seguro em meu apartamento. Coloquei a fita da última noite no player. A imagem apareceu limpa, eu filmando o porão, o momento em que comecei a queimar tudo. Mas algo estava errado. Na imagem, enquanto eu comemorava diante das chamas, a sombra da bruxa não desapareceu. Ela caminhou calmamente em minha direção, atravessou meu corpo físico na tela e entrou diretamente na lente da câmera. O vídeo travou em um frame do meu próprio rosto. No reflexo das minhas pupilas na TV, eu vi os olhos dela. Eu não tinha queimado a maldição, eu tinha apenas dado a ela um novo lugar para morar. E agora, enquanto escrevo isso, sinto um cheiro de ervas queimadas vindo do meu corredor vazio.